Aí, sem frescura. Porra. Eu tô aqui na casa do Angeli. Angeli, porra, que porra de nome é esse? Coisa de viado, Angeli. Parece coisa de viado mesmo. Mas o... É Angeli, é dos Angeli, anjos. Angeli, não, Sim, sim. Anjos. Dos anjos. Anjos é Angeli, são anjos. plural Que é de plural, anjos, calma aí. É porque o caso lexicogênico da língua italiana é o genitivo, que é posse. Por isso que o plural de angelo é angeli. Exatamente. Agora, dos anjos, genitivo dos anjos, é angeli. De Angeli. É como se fosse angelos, apóstrofe S. Então, eu sou Agora, quer dizer que é filho dos anjos. filho dos anjos. Ou seja, hein? Mas tem não um pezinho, tem pai. tem um pezinho no inferno. Né? Não, e não tem pai. Não, é filho da puta. Mas aí que tá, são os bastardos. O Palmério estava me falando ontem, Palmério Dória, que era Meu nosso amigo, parceiro lá meu no tempo do amigo, Tarso de Castro. Tu exatamente. te lembra? A gente praticamente começou junto, tu era prego. É. E tu tinha um desenho meio escroto. Eu tenho ainda. Você cultiva a escrotidão. Sim, lógico. Assim como eu no meu programa, eu busco o erro. Aham. Porque eu procuro... depois de uma certa crítica que houve ao meu programa, querendo falar bem, eu quero dizer assim, parece que vai cair no abismo o tempo todo o programa do Peraí e não cai. Eu busco o erro. Mas, deixa eu morrer um pouquinho. Agora vamos deixar morrer um pouquinho. Não desliga. Deixa a morte. Um ponto morto no ar. Porque tinha uma coisa que eu queria me referir. O Adão. Adão. Ele falou que você disse que uma vez, eu me lembro uma vez que eu te encontrei no aeroporto, você estava esperando os velhos, era Ziraldo, Milor, Milor e tal. E eu fiz uma escrotidão qualquer contigo, que eu tenho um senso de escrotidão sofisticadíssimo. Você é apurado. É, apurado. E acho senso de humor coisa para granfina, que não tem o que fazer. Eu cultivo desde criança, as coisas que eu acho mais engraçado são as coisas mais irascíveis. Os tios que eu mais gostava eram os mais ranheta, mais ranzinza. E aí eu descobri que eu sempre cultivei um certo senso de mau humor, que eu acho do caralho. Senso Que é de mau humor. que é um... Que é o que resulta no que é troço mais humor, né? engraçado. Que é humor. Mau humor. Eu acho que resulta no riso. A quebra da rigidez. Mas eu acho que eu fui um pouco... Nessa ocasião eu fui um pouco estúpido contigo. Eu não lembro disso. Mas, segundo ele, você que contou que o Peraí falou assim, caguei e tal. Não, tu falou, eu sou Angeli, eu falei assim, grande coisa. Acho que... Mas eu me lembrava de ti. Só o cabelo que branqueou, mas continua que bonitinho. mudou, Tudo. continua, né? Aquele dia você veio me falar do Hamiltinho, que você queria montar a Rebordose, o Hamiltinho meio que falou, não, ele disse que não. Eu estava cheirando muito pó naquela época. Eu também, não foi o Rafa. Não, quem quis montar foi o babaca do Mário Prata, que eu digo, porra, com esse cara não vai pra frente. Então, e você já tinha assassinado a Rebordose. já tinha. E me pareceu, a impressão que me dava, é que era irreversível. A volta da Rebordose. O ressurgimento dela é irreversível. Mas não ressurgiu até hoje, né? Não, eu acho que você não quer mais saber dela. Não quero. Que o cara pode fazer um filme sobre ela, uma coisa assim como quem faz um filme, como fizeram agora, sobre Carmen Miranda. Lógico. O Otto então, a Guerra, verdadeira história da Rebordose. o Otto Guerra lá em Porto Alegre está terminando já, ou já terminou, um filme com os meus personagens que a Rebordose aparece como zumbi. Ela está morta. Só que ela tem uma história muito legal no filme, que a história está rolando com vários personagens e tal, mas entra a cena no Instituto Médico Legal, aí tem um negão que terminou a hora de trabalho dele, aí ele pega uma gaveta daqueles do Instituto Médico, pega uma bebida lá dentro, e quando ele destampa o som da rolha destampando, a Rebordose... Aí ela acorda e participa do filme Isso até o no final. roteiro do Otto Guerra. No roteiro do Otto Guerra. Eu conheço o Otto Guerra. Ele era parceiro do Alan Sieber em animação. E tal. Tá. É um cara muito feio. Tá, já sei. Bom,
Eu acho que essa coisa de cartoon é geracional. Teve a geração do Pasquim, que meio que fundou... Pô, a geração do Pasquim vem da Manchete, cara. Vem da Manchete, vem do Cruzeiro. Fortuna. Vem do Fortuna, vem do Cruzeiro. O Cruzeiro, pô, bicho, Pif-Paf, do Milor. Pif-Paf e do Milor, exatamente. O Carlos Carlos Estevão, Estevão. que é uma grande influência minha, que eu acho que Carlos Estevão tem uma coisa que parece que o humor esqueceu, que é o humor de costumes. Sim, mas, sim. Aí vem... Les Riz de Mer, como diria Henri Bergson. Mas espera aí, tem Barão de Tararé, que é o grande pai do humor brasileiro. Meu Deus do céu, aqueles malandros, mas o Barão é mais velho que ele. É mais velho. Aqueles malandros do Cacete e Planeta, que são malandros, têm um senso de mercado fantástico. Né? Eles começaram imitando o Barão de Tararé. Olha, para te falar a verdade, eu acho que todo mundo imitou o Barão de Tararé em algum momento. O Barão de Tararé, ele tinha uma coisa que eu acho legal, ele era eclético. Ele era médico até. Era médico, cientista. Vou te contar uma história de um exame de medicina dele, que o examinador, ele não tinha estudado, o examinador mostrou para ele um osso, era anatomia. E ele falou assim, conhece esse osso? Ele vacilou e o examinador falou assim, é o fêmur. Ele pegou o fêmur. Muito prazer, Muito prazer, seu filho. Parício Torelli, passou. Esse é o Mas Parício. fala. Não, então, o que eu percebo é que o Barão Tararé, ele iniciou um tipo de humor que é fazer paródias do jornalismo, paródia de coluna social, ele fazia paródias. A empresa dele chamava Sogra. Sogra? Sociedade Gráfica. Sociedade Gráfica, não sabia disso. Mas o Barão, ele iniciou uma coisa que eu acho que culminou no que era o trabalho do Carlos Estevão, Sim, que é o humor de a costumes. Manhã era a paródia da Manhã. Da Manhã. Então, eu acho que o Brasil, depois da ditadura, quando começou a ditadura, meio que formatou o humor para o humor político de combate, essas coisas. Eu hoje mesmo falei sobre o Enfield, dizendo, mas eu falei off the records, dizendo que o Enfield sofria de uma doença chamada esquerdismo radical. É a doença infantil, não é? Do esquerdismo radical. Exatamente. Se bem que entre aspas, a doença infantil do revisionismo, né? Quer dizer que a gente tem um pouco a herança dogmática, tanto do judeu-cristianismo quanto do esquerdismo radical. O ranço de tudo isso. Ranço, Mas o Enfield tinha isso. Agora, o Enfield, por outro lado, quando ele tratava personagens, que nem o Fradinha, aquilo era um primor. Eu fiz o bode Francisco Orellana no teatro. Você foi o bode, né? Da peça do Oswaldo Mendes. Exatamente. Né? Que mora aqui do lado também. Foi um grande sucesso. Foi. Era eu, só Cruzinho, tudo morto. Sônia Ademar Guerra, morto. Oswaldo está vivo, graças a Deus. Sônia Mamed morreu, o Gabriel, o Serginho Roberto, o Rafael de Carvalho. Rafael de Carvalho, o que ele fazia? Severino, ele é o próprio, ele era o próprio Severino. É verdade, Rafael de Carvalho, lógico. Comunista radical, cabra da peste. Que fez o grande personagem no Bem Amado, que era aquele cara que ficava com a mula, que quando bebia era contra o governo. Que era casado com a Aninha Magalhães. A moça que ficava na janela, era o Rafael. Era um coronel que era casado com a Magalha. É verdade. Com a Magalha. Querida Magalha. Mas aquela peça foi um marco. Mas o que a gente estava falando? Estava falando do humor, né? Da memória. Não, eu tô péssimo de memória. E nome? Nome é difícil. Nome também. é foda. Você se lembra da carinha, do miolo da carinha? O miolo da Porque é uma área. Fisionomia é foda. Não, porque o resto vai se fudendo, né? O cara tinha um bom cabelo e tal, tudo careca, cabelo branco. Mas o Carlos Estevão, o que me fascinava no Carlos Estevão, que eu acho que eu tenho uma grande influência dele, são as cenas do cotidiano, cenas de costumes, né?
que eu acho que com o humor político que veio com a ditadura, meio que afastou esse tipo de Mas humor. Calixto tem isso. Calixto tem. Como tinha o J. Carlos. Tinha. Mas é que tinha uma coisa naquele tempo que é o seguinte, não havia clichêria. A fotografia era muito precária. É. Então O desenho se então, desenvolveu muito, se ilustrava muito se ilustrava na mais. mão. É. Pô, a crítica o jornal, a crítica do pai do Nelson Rodrigues, Mário Rodrigues, pai. Ele tinha um jornal chamado A Crítica, que era extremamente passional, e o Roberto Rodrigues, dos maiores desenhistas que esse país Do conheceu, cacete. que Puta foi desenhista. assassinado por aquela É, mulher por maluca, aquela mulher. Silvia Tibal, Na redação. na redação, porque Na ela estava redação. querendo matar o Mário. É. E o Roberto tinha feito, mas as ilustrações do Roberto na crítica É. são fantásticas. E tinha são o de dar Augusto medo. também, que desenhava Augusto O Rodrigues. Augusto é primo. É primo. Mas que era um desenhista maravilhoso também. O Augusto, sim, um pouco granfa, um pouco artista. Sei. Tinha, ali no Beco do Boticário tinha uma escola de desenho, inclusive. Mas esse humor dessa época aí, meio que foi esquecido a partir do momento que começou a ter o humor de combate, essa coisa, humor... Isso, inclusive, está dando merda, né? É. Nesse momento está dando merda. Estão queimando a embaixada da Dinamarca, não sei lá por que cargas d'água. Exatamente. Por causa O das mundo charges. Por causa de uma babaquice. Quer dizer. É uma babaquice. Qualquer é uma dia a gente não vai babaquice. poder mais cantar a marchinha lá, lá, ô, 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 né? Porque o nego vai caindo de porrada. Porra. Porra. Mas esse humor político meio que desvirtuou, e eu acho que tem uma geração inteira que esqueceu ou não se informou desse tipo de humor que se fazia nos anos 50, que era o Amigo da Onça era um exemplo disso. Aquelas coisas, ser mulher, as aparências enganam. Tu está falando de Péricles. Péricles e Sim, depois... Carlos Estevão a gente tinha falado primeiro. Mas aquilo ali é Péricles, Mas que era extremamente melancólico, Ah, sim, Amigo com da certeza, Onça. com certeza. Extremamente melancólico, inclusive, seu Shidato. Mas eu gosto do Amigo da Onça do Carlos Estevão. Não tem. Ah, depois ele pegou, quando Ele o pegou Pérez e se fez. matou, ele pegou e... Mas ele fazia continuou. só costumes. Tinha o Altamirando, o primo Altamirando. Primo Altamirando. Tinha os Heróis Tinha da Noite. Os Heróis da Noite, que eram sombras. Parecia uma coisa e era outra Não, coisa. não era Heróis da Noite, era... As aparências enganam. As aparências enganam. E Aparências tinha um cara enganam. que dizia assim, não, eu vou lá dizer aquele filho da puta que não sei o quê. Puta Ele que falava pariu, pra eu não mulher de lembro o noite. nome dele. Tá, mas tudo bem. Tinha os joelhos assim, saltadão. assim. Muito bom. As aquele. batatas da perna também. Muito bom aquele lá. E tinha um outro O Carlos personagem. Estevão era nordestino, eu acho. Ele era cearense, mas ele viveu em Minas muito tempo. Ele fazia ilustrações também até para cinejornal, assim. Ele era ilustrador também. Essa coisa o Hitchcock começou como desenhista na época do cinema mudo. Fellini também. Fellini também. Na época do cinema mudo, tinha aqueles intervalos que aparecia e agora a menina vai fazer determinada coisa. Ele ilustrava aquilo. Até que alguém falou assim, estou precisando de um roteirista para um filme e tal, e ele se candidatou. Aquela caricatura dele é dele. É dele. Uau. Hitchcock. O Pedro Nava também fazia caricaturas próprias. Pedro Nava já tinha a pretensão de não carregar, não caricar, ou pas charger. Sei. É tudo quer dizer a mesma coisa. Sei. Carregar, caricatura. É carga, charge né? seria carga. É carregar, né? Carrega. É. Carrega nos traços, carrega. Por isso que eu achei até meio vagabunda essa porra desse troço aí do Maomé que fizeram.
Eu acho que a liberdade de expressão está acima de qualquer Mas coisa. o Milor né? insiste toda semana, agora naquela revista lá, daqueles caras da Abril, em dizer que nenhum humorista atira para matar. Será? Tens aí? Tu pega essa A gente revista? pode errar, Mas o ele tiro, fala, né? não, tô dizendo, o Milor tem insistido nisso. Não se preocupe, os humoristas não atiram para matar. Olha, tinha uma música do Geraldo Vandré, você lembra, lógico. Né? Se um dia eu lhe enfrentar, capitão, não se assuste não, só atiro para matar e nunca maltrato não, né? Na frente da minha mira, não há dor nem solidão. Isso Rima daí, pobre. isso daí já é uma coisa bem Vandré, né? Mas às vezes, eu tento matar. Eu não sei se eu consigo Ah, tu acertar. atira para matar, mas eu- erra. Erro. Erra na mosca. Erro a mosca, erro a mosca, né? Mas às vezes eu gostaria que o Machado derrubasse o governo, coisa que é impossível, né? Não, mas está dando uma cagada interessante. Não, tá sim. E essa coisa de religião, o meu trabalho... Religião para mim é um 7-1, tudo. Um 7-1. Ah, com certeza, com certeza. E eu acho engraçado o Ocidente ficar abominando essas atitudes muçulmanas, quando a gente sabe que qualquer exposição de foto erótica tem sempre uns religiosos na porta fazendo Porra, protestos bicho, e tudo mais. Não dava para cantar lá, lá, ô, ô, É. ô. Porra. E se não fosse a religião católica, eu acho que a gente estaria sexualmente muito mais evoluído, né? Pode crer. Bom, não sei lá, também, né, a pata da gazela. E depois tem o seguinte, se não for a rigidez, também eu acho que o humor, a tendência, se não for a intolerância e a rigidez, a tendência do humor também é ficar muito estéril, Aham. sabe? É ficar uma linha pontilhada, como o Garfield e até um cara que eu admiro pra caralho, quero te entrevistar, Gonzalez. O Gonzalez não erra. Agora, também não sai do limite. Aí que tá. Essa coisa de ele não sai do limite. A coisa que eu acho que o Laerte, o Adão e o Alan Sieber, a gente testa aquele espaço constantemente. A gente constantemente está matando personagens, colocando outros no lugar, a gente está... Mas você, pelo menos, pode saber até onde que você vai. A tua linearidade. Sim. O Alan, por exemplo, está entrando só aos domingos e aos poucos. E aos poucos, nessa seleção. Porque eu acho que os quadrinhos da Folha, com exceção de Dick Brown e essa porra desse Garfield, é uma seleção. O Garfield é muito ruim. Puta, É muito ruim. Não, é coisa E o Dick Brown também tá ruim porque o grande já Agar era. era o pai que Sim, desenhava. mas já né? era. Já foi. Então, o Fantasma Voador, o Mandrake, eu fico com Alex Raymond. Lógico. Sabe? Com Lógico. Stan Lee. É. Quem ainda fazer aquilo? Aquilo está feito. É. Sabe? Porra. Mas o que você estava falando do Gonzalez? O Gonzalez, não, não dá para não gostar de Gal Costa, mas eu prefiro o Tim Maia. O Tim Maia saía do limite para cima e para baixo. A mulher marca. Me deu motivo, isso aí. É verdade. Fantástico. Para o show no meio e vai embora, né? Mas ele, do seu ponto de vista editorial, você sabe que você tinha um cara, Toninho Mendes. Mendes, que era o sujeito que era uma espécie de empresário, produtor, sei lá, que fazia as coisas acontecerem. Chiclete com Banana teve uma venda extraordinária. Deve ter tido problema de distribuição sempre, como a F do Alan Sieber, tem muita banca que não expõe. Não, mas Pudor. no caso do Chiclete com Banana, a gente caiu nas graças da distribuidora da Editora Abril. E tinha até apostas dentro da distribuidora ali de vamos atingir 100 mil exemplares. Mas a gente superou isso. A gente superou, chegou a 115 mil. Inclusive eu cansei de buscar em várias bancas, procurar e já não tinha mais. Já não tinha mais. Quer dizer, podia ter editado mais. É. Mas, bicho, se chegou a vender mais do que 120 mil exemplares, por que parou? Parou pelo seguinte, veio o plano Collor, a gente estava vendendo, antes do plano, a gente estacionou na marca de 80 mil exemplares. Tá bom. Mas aí veio o plano Collor e a gente vendeu 8 mil exemplares só na edição sim, porque- seguinte. Imagino. Aí foi abaixando e chegou um momento que não dava mais para fazer. Mas quer dizer que nós temos um conflito entre a produção gráfica do desenho, porque nós temos produção no Brasil
Porra, tem cara pra caralho, aquela turma do Alan, É. a tua turma, porque a tua turma já é titio pro Alan. Sim, sim. Eu sou o vovô. Não, essa A geração... minha turma é Jaguar, o Fortuna. Porra, eu era amigo do Fortuna pra cara, como ele era bom. Ele me contou uma história sua uma vez, que era que você ficava numa janela, quando passava a gente embaixo, você falava assim, tá indo comprar pão, ô filha da puta? Tá chovendo, hein, ô babaca? Abriu o guarda-chuva, hein, ô calhorda? Fingindo que não é contigo, né, ô corno manso? Corno manso é você, me chamando de corno manso. Tá legal, Angelim. Então me responde uma coisa agora para terminar. Tem alguma perspectiva, por exemplo, de ganhar grana, dentro da marginalidade mesmo? Porque imagina, se a edição de um romance, de um livro, não passa de 3 mil exemplares, uma revista semanal que venda 80 mil, nada mal, né? Há alguma perspectiva? Olha, eu acho que tudo é uma questão de momento mesmo. Eu acho que o Chiclete com Banana chegou no momento certo. Não estou falando de Chiclete com Banana, estou falando perspectiva. O Chiclete com Banana chegou no momento certo, num momento que era final da ditadura, não tinha nada que falasse o que o Chiclete falava. Agora, hoje em dia, parece que tudo está muito... tudo é muito assimilado rapidamente. Então, por exemplo, se você faz uma revista como a Cacete Planeta, ou Planeta Diário, que na época tinha um toque anarquista, a revista, logo vai você para acha a que Globo. imediatamente a Globo pega Já pega. edulcora, como fez com os Trapalhões, Exatamente. que era na Tupi, que atrasava 3 anos o pagamento dos funcionários. Na época do Ivan Cury, né? etc Ted Boy Marino e tal. Aí a Globo pegou, edulcorou, e hoje em dia o Renato Aragão é das coisas mais institucionais que tem nesse país. Exatamente. Para você ver, uma vez a Globo, num Natal aí, encomendou... Pô, Criança Esperança, o caralho, sempre ele é embaixador da Unesco, pá. Como é que pode? Porra! A Globo uma vez convidou eu, Laerte e o Glauco para fazermos um especial de Natal com Los Três Amigos. Né? Então a gente ficou preocupado, porra, fazer na Globo Los Três Amigos? Então nós criamos uma sinopse que era para ninguém aceitar, que era o seguinte, era a história dos Papai Noéis canibales. Eram os Papai Noéis canibais. Sim. Eles entravam nas salas antropófagos e comiam jantava as pessoas, literalmente. E aí eles ligaram e falaram assim, olha, a gente vai ter que mudar, vai ter que mexer nisso, essa coisa de Papai Noel canibal e tal. E a gente não topou. Então, eu acho que as pessoas estão topando fazer. Isso que parece que em algum momento faz com que as coisas ficam meio iguais, meio sem... Mas me diz uma coisa, há perspectiva ou não? Eu acho que há. Eu estou dizendo que eu acho. Eu acredito que sim, eu acredito que há. Eu fiquei um pouco cansado de dirigir uma revista. A época do Chiclete foi muito estafante para mim. Estafante mesmo, porque não existia essa coisa de editoração eletrônica, que não tinha computador. A gente é da época do Pestap, colar letrinha por letrinha, né? Então, aquilo foi meio traumático, assim. Eu tive problemas até de educação de filho. Eu não vi filho crescer naquela época, né? Então, quando alguém me fala, vamos fazer uma revista, já os pelos ouriçam, né? Então eu fico com algum pé atrás nisso, mas eu nutro uma vontade de fazer uma revista. Você estimularia os jovens que estão produzindo, como esses caras que eu falei, Scavons... eu acho. Aliás, a publicar, a produzir para isso? Com certeza. Aliás, se eu fizesse uma revista, eu gostaria de contar com todos eles, porque eu acho que... sanguinho novo sempre é bom, né? Então, merda pra eles, Angelim. Muito obrigado. Gostei muito. Legal. Toma mais um aqui.